Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Geometria algébrica sem álgebra comutativa, assim sou eu sem você. Por que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante, nem piloto falantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você. A solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Eu não existo longe de você. A solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio está de mal comigo. Por quê? Vamos pra aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Depois dessa música bela, mas cantada e tocada de uma maneira não tão bela, por mim assim, a gente vai começar a aula de hoje, cujo título é Geometria Algébrica sem Álgebra Comutativa, é amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, tá? Primeiro de tudo, eu gostaria de confessar que eu me considero um geômetra algébrico, mas para mim geometria algébrica é só uma desculpa excelente para fazer álgebra comutativa, tá? Porque eu sou absolutamente encantado e apaixonado por álgebra comutativa. É uma das coisas mais belas que eu estudei, ainda estudo e ainda uso muito, porque, como o próprio título diz, a ideia é que é muito difícil você trabalhar com geometria algébrica sem álgebra comutativa, tá? Até essa linguagem que a gente está adotando agora, que veio da escola italiana, já é consequência dos desenvolvimentos da álgebra comutativa feita por M. Noether, principalmente, e Wolfgang Krug e outros mais, tá bom? Eu não vou citar outros para não correr o risco de esquecer de ninguém. Antes de mais nada, eu queria explicar que o objetivo da aula de hoje, ela não substitui uma aula de álgebra comutativa mesmo, como se fosse uma disciplina, tá? Nosso objetivo hoje não é demonstrar os resultados de álgebra comutativa, nada disso, porque a gente está lidando com geometria algébrica. Mas, invariavelmente, nós vamos acabar nos topando, ou nos deparando, melhor dizendo, né, um verbo mais bonito, com objetos que são próprios da álgebra comutativa para poder estudar objetos que são da geometria algébrica. Então, por exemplo, eu quero apresentar para vocês o lema de normalização de Noether, tá? Que é um lema muito importante em álgebra comutativa, mas eu não vou demonstrar ele aqui, porque a gente não está num curso de álgebra comutativa. Mas para a gente entender o enunciado desse lema, a ideia, o que eu gostaria que vocês entendessem são os enunciados e os objetos principais da álgebra comutativa que nós usamos em geometria algébrica. Então, quando a gente for preparar o caminho para provar o teorema do zero de Hilbert, por exemplo, a gente vai precisar de muita álgebra comutativa. E aí alguns resultados preliminares vão dizer respeito a anéis, módulos, álgebras e por aí vai, tá bom? Então, o objetivo da aula de hoje é vocês compreenderem o que são esses objetos que mais à frente nós vamos nos referir a ele na hora de provar, especialmente o teorema do zero de Hilbert, tá bom? Então, o objetivo da aula de hoje é apresentar alguns objetos básicos da álgebra comutativa que nós vamos usar, sem entrar em detalhes de demonstração, para a gente ganhar tempo, e também porque não é o nosso objetivo aqui dar um curso de álgebra comutativa, mas é apresentar os objetos, mostrar para vocês quem eles são, para que vocês consigam pelo menos aplicar os resultados da álgebra comutativa quando for necessário, tá bom? Então, a primeira estrutura que nós vamos falar hoje é a estrutura de módulo, tá? A estrutura de módulo, ela é uma espécie de generalização da estrutura de espaço vetorial. Lembra que um espaço vetorial é um conjunto unido com uma soma, e nesse espaço também, claro, essa soma satisfaz algumas boas condições,
Só que nesse espaço a gente tem um produto por fora, que em geral, quando vocês aprendem pela primeira vez, vocês pegam o corpo dos reais e multiplicam o número real vezes alguém do espaço vetorial. Depois a gente vê que, na verdade, você não precisa estar só no corpo dos reais, você pode trabalhar sobre um corpo qualquer para fazer essa multiplicação. E a pergunta é, e se eu não exigir que esse cara seja um corpo, tá bom? Basta que ele seja um anel. Então isso para nós vai ser um módulo, tá? Então um módulo é como se fosse um espaço vetorial a princípio, mas o anel base eu não vou exigir que ele seja um corpo. Ele pode ser um anel, não necessariamente os elementos diferentes de zero vão ser invertíveis, tá bom? Obviamente, não valem os mesmos resultados que você tem na álgebra linear, quando você estuda espaços vetoriais, tá? Quando você tira essa hipótese de ser corpo, você perde muita coisa. Mas ainda assim a gente consegue fazer muita coisa em teoria de módulos, num curso de álgebra comutativa. Vocês teriam ou vão ter um dia a oportunidade de ver isso com mais detalhes, mas a gente vai apresentar o básico aqui para vocês, tá? Então, para nós, se eu tiver um anel R, dizemos, seja M um conjunto qualquer, tá? Um conjunto, não vazio. Então, nós vamos dizer que M mais ponto é um R módulo se eu tenho esse mais esse ponto são as operações, tá? Então mais é uma função que associa cada par de elementos no módulo M a uma coisa que eu vou chamar de soma. E esse pontinho aqui, na verdade, é o produto por escalar. Só que esse escalar aqui pode estar no anel, tá? Aliás, ele está no anel R. E esse anel R não necessariamente é um corpo. Pega um alfa e um V e leva em alfa V. Se as operações, melhor dizendo, se as operações satisfazem... Opa, deixa eu cortar esse satisfazem aqui, ó. Se as operações mais e ponto, aí eu coloco aqui embaixo, satisfazem as seguintes propriedades. Vocês vão ver que são exatamente as propriedades de espaços vetoriais, tá? São esteticamente a mesma coisa, tá? Então a primeira propriedade, a soma é associativa, tá bom? Então se eu pegar 3 elementos, somar os 2 primeiros e depois somar com o terceiro, ou somar o primeiro com os 2 últimos, isso dá a mesma coisa, tá? A soma ela é comutativa, tá bom? Para todo o IV em M. Terceira propriedade, vou colocar aqui. Existe um elemento neutro da adição. Existe um elemento que a gente vai denotar por 0M em M, tal que toda vez que eu somo alguém de M mais ele não altera nada, certo? Obviamente 0M mais V também é V, porque a soma é comutativa, e tem um inverso aditivo, tá? Toda vez que eu pegar um elemento qualquer em M, desculpa, para todo V em M, existe um elemento que eu vou denotar por menos V em M, tal que a soma de V mais menos V é igual a 0M. Tá bom? Para quem está familiarizado com teoria de grupos, o M com a soma tem que ser um grupo abeliano, tá? Essas 4 propriedades diz isso. E aí as outras 4 propriedades dizem respeito a como que a multiplicação interage com a soma. Então, primeiro, se eu pegar alguém em R e multiplicar por uma soma em M, isso é a mesma coisa que alfa U mais alfa V, tá? Eu consigo distribuir. Então, para todo alfa em R e U e V em M. O item 6, eu posso também somar agora no anel R e multiplicar por alguém de M, tá? Aqui a soma é em M e aqui a soma é em R. Eu também vou exigir que seja satisfeita a condição de distributividade.
A sétima propriedade diz respeito a uma certa compatibilidade, ou uma certa... Não, compatibilidade não é a melhor palavra, mas é uma certa associatividade do produto, mas tem que ser bem entendido isso daqui, porque olha só, aqui eu estou pegando alfa, beta, V, o que está acontecendo aqui, ó? O número R, o elemento de R multiplicado pelo elemento beta V que está em M, esse multiplicado é esse produto aqui, tá? Tem que ser igual ao alfa, beta. Esse alfa beta aqui é o produto dos dois elementos no anel R, tá? Então, se R é um anel, lembra que ele já está munido de uma soma e munido de um produto que satisfazem aquelas 8 propriedades também de anéis, tá bom? E aí aqui é o produto de alfa e beta como dois elementos do anel R. Isso multiplicado pelo elemento V que está em M. Esse multiplicado aqui fora é esse produto aqui de R, de alguém de R por alguém de M, tá? Isso aqui tem que acontecer para todo alfa e beta em R e V em M. Tá bom? Então, isso precisa acontecer também. A gente exige um bom comportamento dos produtos, tá? E por fim, 8, a unidade do anel R multiplicado, esse produto aqui, ó, do módulo, vezes V, tem que ser V para todo V em M, tá bom? Então, essa é uma condição razoável que a gente vai pedir também. Então, a gente diz que M é um módulo quando isso aqui acontece. Quem já fez álgebra linear, estudou espaços vetoriais, vai perceber que esteticamente as propriedades são idênticas, tá? A única coisa que muda é que a gente não está exigindo que esse anel aqui seja um corpo, tá bom? E aí, a gente tem uma estrutura, assim como os espaços vetoriais têm subespaços vetoriais, os anéis, ou os módulos, desculpa, também têm os seus submódulos, tá? Então hoje a gente vai definir um monte de coisa, tá? Eu vou apresentar para vocês os objetos clássicos, tá bom? A gente diz, se eu tiver um R módulo, então seja M, claro, daqui para frente a gente não vai mais ficar falando assim, M mais ponto é um R módulo, assim como eu não falei R mais ponto é um anel, tá bom? Se eu escrevo que M é um R módulo, eu já estou assumindo que M está munido de uma soma específica, um produto por escalar específico que torna ele um módulo, tá bom? Então a gente vai escrever só mesmo M, em vez de ficar escrevendo essa terna aqui o tempo todo, senão isso iria consumir muito tempo e tinta de caneta e papel, tá bom? E a gente quer salvar o resto de mundo que ainda existe enquanto o coronavírus não acabou com ele ainda. Então, seja M um R módulo, dizemos que um subconjunto N contido em M é um R submódulo. É um R submódulo de M se três coisas acontecerem. Primeira delas, primeira condição que a gente exige para um subconjunto ser um submódulo, bem parecido com o subespaço vetorial também. O elemento neutro de M tem que estar em N, tá? A segunda condição é que ele seja fechado para soma. Então, U mais V tem que pertencer a N para quaisquer U e V pertencentes a N, certo? Então, toda vez que eu pego dois elementos dentro de N, eu quero que a soma caia dentro dele para considerar isso um submódulo. E aí, eu também vou exigir que se eu pegar alfa em R e um V em N, isso aqui caia em N, tá bom? Então, isso aqui tem que valer para todo alfa em R e V em N. Certo? Então é isso que a gente vai exigir para que uma coisa seja chamada de submódulo. A ideia é que o nome é R submódulo, porque se um subconjunto de M satisfizer essas três condições, essas operações aqui que estão definidas em M podem ser restritas ao N, e essas restrições tornam N um módulo em si mesmo, tá bom? Ele em si mesmo é um módulo, porque que as 8 condições vão ser satisfeitas por os elementos de N vai ser uma mera consequência, eles vão herdar naturalmente do fato dessas mesmas propriedades já valerem no espaço maior M, tá bom? Então, por exemplo, por que U mais V é igual a V mais U para todo U e V em N? Porque isso já vale em Mzão, no M grande. Então, se eu restringo isso para baixo, continua valendo, tá? Volta que não valeria, tá bom? Então, isso para nós vai ser um R submódulo. E aí, como a gente faz lá em álgebra linear também, quando a gente define a estrutura, a subestrutura, nós estamos interessados também em funções que preservam essa estrutura, tá? Em transformação linear, em álgebra linear, por exemplo, essas funções são chamadas de transformações lineares
Lá em teoria de anéis, quando você estuda álgebra 1 e álgebra 2, vocês estudam os homomorfismos de anéis, ou morfismos de anéis, certo? Categoricamente falando, não tem muito por que ficar chamando algo de homomorfismo, mas é bem tradicional. Então, às vezes eu vou falar homomorfismo, às vezes eu vou falar morfismo, tá? Na hora de escrever eu prefiro morfismo, mas tanto faz. Eu vou escrever homomorfismo por enquanto, porque é uma linguagem mais clássica, tá bom? Mas se eu falar morfismo é a mesma coisa, para nós aqui é a mesma coisa. Então, as funções que nós estamos interessados quando a gente estuda módulos são aquelas especialmente que preservam essas estruturas, tá? De soma e produto por escalar. Então, se eu tiver dois módulos sobre R, tá? Então, supõe que M e N sejam dois módulos, tá? N não é um submódulo de M não, tá? São dois módulos, tá? Não necessariamente, pode ser, mas eu não estou assumindo isso não. Então, não confunda com a definição anterior não. Pode acontecer de N ser um submódulo de M, a gente pode falar de homomorfismo também, inclusão, por exemplo. Mas aqui eu estou pegando dois módulos quaisquer. Tá? A princípio, eles não têm relação um com o outro, tá? Nós vamos dizer, então, que uma função φ de M em N é um homomorfismo de R módulos ou um morfismo de R módulos se duas coisas acontecerem. Se essa função preservar a soma, ou seja, se eu aplicar φ na soma de U mais V, aqui eu estou tomando U e V em M, tá? Que é o domínio da função. Então, se eu tomar U mais V e somar em M, pessoal, eu não vou ficar colocando mais com M embaixo para separar, para diferenciar da soma de N com mais N com Nzinho embaixo da soma de N, porque senão a notação fica muito pesada, tá bom? Então, aqui, esse mais aqui está simbolizando a operação de soma que eu tenho em M. Uma vez que U e V estão em M, se eu estou somando esses caras, é porque eu estou falando dessa operação de soma que está definida em M. Então, uma coisa que a gente vai exigir para que uma função seja um homomorfismo de módulos é que ela preserve a soma. Ou seja, que calcular φ numa soma seja a mesma coisa que somar as imagens. Eu posso calcular uma de cada vez e depois somar as duas. Essa soma aqui fora agora é de N, tá? Porque φ de U e φ de V agora são elementos de N. E por fim, a segunda condição é que se eu pegar φ e aplicar num produto, αv, então esse produto aqui dentro é o produto de M como módulo, isso tem que ser igual a alfa vezes φ de V. Agora esse produto aqui é o de N, porque φ de V é um elemento de N agora. Então esse alfa vezes φ de V é o produto definido em N como R módulo. E isso tem que valer sempre, tá? Para quaisquer elementos que eu tomar em R e um V arbitrário em M, tá bom? Então essas são as funções... Isso é o que nós vamos chamar de homomorfismo de R módulos, tá bom? Parece bastante com transformação linear também, certo? E tem uma certa semelhança com os homomorfismos de anéis. A diferença é que lá o produto no anel é nele você pega dois elementos no anel e multiplica os dois. Em módulos eu pego alguém de fora com alguém do módulo e multiplico e cai dentro do módulo. Então por isso que aqui não tem um φ de alfa. Não faz sentido isso, porque a gente não multiplica. Φ não está definido em alfa, por exemplo. A princípio, alfa está em R, não está no módulo, tá? E R não necessariamente é um subconjunto de M, então não faz sentido falar em φ de alfa. Mas o que está dizendo é que o alfa pode sair da aplicação φ. Isso dá muito a noção de linearidade, tá? É uma espécie de transformação linear isso aqui, só que o R não precisa ser um corpo, tá? Quando o R for um corpo, isso aqui é uma transformação linear. Entre espaços vetoriais vai dar no mesmo, tá bom? E aí, assim como em anéis, assim como em espaços vetoriais, a gente define dois submódulos bem clássicos, que são o núcleo de uma transformação linear. Então, o núcleo de φ é definido como? Eu vou usar uma notação padrão aqui de ker, tá? E que vem de kernel, do inglês. Então, ker de φ é o conjunto, é chamado núcleo, e ele é o conjunto dos elementos que estão no domínio da função, cuja imagem resulta no zero do contradomínio, que nesse caso é o zero do N, tá? Esse é o núcleo, e isso daqui fica um exercício fácil para vocês fazerem. Isso daqui é tranquilo,
para provar que isso aqui é um R submódulo do domínio, tá? É o mesmo, você prova isso do mesmo jeito que você prova no caso de espaços vetoriais. Isso é um R submódulo de M, tá? Chamado núcleo de φ. E a imagem é a imagem da função mesmo, tá? A imagem de φ é definida como a imagem da função, tá? Não tem muito o que fazer. Só vou aqui mesmo para pontuar. São os φs de V. Φs não, né? O φ é um só, os V's que mudam. Φ de V, onde o V está em M. Tá bom? Então isso aqui, como está contido em N, não é só por isso, mas você consegue mostrar também a linearidade da φ te ajuda a mostrar que isso aqui é um R submódulo. É um R submódulo de N. Tá bom? Beleza? E a gente pode definir também o que seria um módulo finitamente gerado. Então, aqui temos um homofismo de módulos, o núcleo dele, a imagem dele, tá? Existe o primeiro teorema de homomorfismo para módulos também, tá bom? Você define o módulo quociente de maneira bem parecida com o que você define lá para grupos, para anéis e para espaços vetoriais. A vantagem do módulo é que você não precisa pedir nenhuma propriedade extra para a subestrutura, para que o módulo quociente esteja bem definido e as operações, tá bom? Por exemplo, em anéis, não basta você ter um subanel, tem que ter um ideal. Em grupo, você precisa ter um subgrupo, você precisa que o subgrupo seja normal para que as operações no espaço quociente sejam bem definidas. Em módulo, não. Basta que você tenha um submódulo, você sempre tem um módulo quociente bem definido, tá? E vale também que o M sobre o núcleo de φ é isomorfo, tá? Esse espaço quociente é isomorfo à imagem de φ. Isso aqui é conhecido como o primeiro teorema de homomorfismos de módulos, tá bom? Especificamente agora, nas próximas aulas, eu não lembro, eu acho que a gente não vai usar isso aqui por enquanto, por isso que eu não estou dando tanta ênfase nisso, tá? Mas se um dia a gente for usar, eu volto a falar disso aqui com mais detalhes, eu posso voltar a falar com mais detalhes de módulos quocientes, tá bom? Uma outra estrutura agora que a gente vai definir, que tem a ver com módulos, mas é uma estrutura ainda com mais operações, é a estrutura de álgebra, tá? Então, a gente conhece a estrutura de grupo, que é um conjunto com uma operação, os espaços vetoriais e os módulos, que eu tenho duas operações, só que uma delas é uma ação externa por alguém que está de fora. Os anéis, eu tenho duas operações binárias mesmo, eu pego dois caras ali dentro e consigo um terceiro, tanto pela soma quanto pelo produto. E uma álgebra para nós vai ser uma espécie de um anel que também vai ser um módulo sobre um outro anel, tá bom? Então é mais ou menos isso. Uma álgebra, eu vou ter três operações. Vai ser um anel, eu vou ter uma soma nele, eu vou ter um produto nele também, binário, no sentido de eu pegar dois caras ali dentro, multiplicar e cair ali dentro. E por fim eu vou ter uma ação por fora, que vai ser uma ação que define esse cara como um módulo sobre um anel R, tá? Então olha só. Vamos supor que R seja um anel. Seja R um anel. E suponha que A seja outro anel. Tá bom? Então, eu vou dizemos que A é uma R álgebra quando A está munido de um homomorfismo de anéis, que provisoriamente eu vou chamar de F, tá? Então, uma R álgebra para mim é um anel que está munido de um homomorfismo de anéis de R em A. Então, por isso que é R álgebra, tá? Mas onde que aparece aquilo que eu falei? Porque eu disse que uma álgebra sobre R seria, na verdade, um anel A, que é um módulo sobre R
em que o produto do anel A e o produto de A como R módulo são compatíveis, tá? Bom, a gente pode usar essa função f para definir uma estrutura de módulo em A dessa forma. Essa estrutura os produtos vão ser compatíveis, ó. A gente pode definir assim, eu não vou usar outra folha não, acho que cabe aqui, ó. Então defina assim, essa função aqui, ó. Vou colocar um pontinho pequenininho, que vai ser a função que vai dar a estrutura de módulo em A. A função que vai dar a estrutura de módulo em A vai ser essa, ó. Eu vou pegar um elemento alfa em R, um elemento U em A. Bom, com as coisas que eu tenho aqui, ó, para definir um produto natural, um produto de maneira canônica, eu não tenho muito o que fazer, ó. Porque se eu quero usar alfa e U para obter um elemento de A, eu já sei que A tem um produto nele mesmo, tá? Que eu sei multiplicar elementos de A. Agora, se eu quero multiplicar alfa com 1, alguma definição razoável disso, precisa, envolvendo a função f, bom, a melhor forma, ou a maneira clássica de fazer isso é o quê? É você pegar o alfa, aplicar o f nele, porque se eu aplico o f em alfa, isso aqui vira um elemento do A, então f de alfa e u são elementos de A, então eu sei multiplicar eles dois dentro do A, tá? Então, para mim, a operação que define A como R módulo vai ser essa daqui. Alfa U vai em f de alfa vezes u. E essa operação é simples verificar, não é difícil. É simples verificar que essa operação definida dessa forma satisfaz essas últimas propriedades aqui, ó, 5, 6, 7, 8. Então, tornam A um R módulo com essas propriedades. Tá? Essa função definida é fácil mostrar, e é fácil mesmo, não estou mentindo. É fácil mostrar que a estrutura acima, que a função acima, ou que a operação acima, define uma estrutura. Tentem fazer, tá? Não é difícil. Define uma estrutura de R módulo em A. Tá? De modo que uma álgebra é aquilo que nós falamos inicialmente. É um anel que também é um anel em si mesmo e é um módulo sobre um outro anel, mas esse homomorfismo faz com que os produtos envolvidos sejam compatíveis. Em que sentido? Satisfazendo essa condição aqui, ó, que é a única condição que não está presente necessariamente nas propriedades de anéis e de módulos, tá? Tem que satisfazer isso daqui, ó. Alfa vezes U multiplicado por beta vezes V, e aqui eu vou explicar direitinho o que está acontecendo. Aqui para mim, ó, vou até colocar aqui embaixo logo, para todo U e V em A, e alfa e beta em R. Então, vou explicar direitinho o que está acontecendo. Eu estou pegando dois elementos U e V em A e alfa, beta em R. Tá? Então, esse alfa U é o quê? É o produto de alfa com U, olhando o A como R módulo. Então, alfa está em R, U está em A, e nós vimos anteriormente, a função anterior define em A uma estrutura de R módulo. Então, esse produto está bem definido. E o beta V é a mesma coisa. Beta está em R, V está em A é um R módulo, então esse produto está bem definido. Esses dois produtos caem no anel A, não em R, mas em A, no Azão. Tá bom? Se esses dois caras estão no Azão, eu posso multiplicar eles lá no Azão. Esse produto aqui é o produto no A. Tá? O produto de elementos em A. A é um anel, então ele tem um produto dessa forma, que eu consigo multiplicar dois elementos ali dentro. Nada me garante a princípio que isso aqui, ó, seria a mesma coisa que alfa, beta. Agora, esse alfa, beta aqui é o produto em R multiplicado por UV, onde esse produto aqui no meio é o produto de A como R módulo. Isso aqui está em A, porque isso aqui é o produto de dois elementos em A, ele é um anel. Isso aqui está em R, R é um anel, então ele tem um produto em si mesmo, tá? E aqui é o produto definido por aquele homomorfismo, tá? Isso aqui, a princípio, poderia não ser verdade. Se você não tem aquele homomorfismo, tá? Só saber que A é um R módulo e que ele é um anel em si mesmo, não garante essa propriedade, tá bom?
Agora, como esse produto foi proveniente de um homomorfismo, a gente consegue provar, nesse caso, que isso é igual. Olha só, como é que a gente provaria isso? Ó? Vamos provar que isso é igual. De fato, quem é alfa U vezes beta V por definição? Por definição, o alfa U, ó, é F de alfa vezes U. Esse produto aqui agora é o produto de A. Esse produto aqui é o de A também. E aqui é F de beta vezes V, tá? Que também é o produto de A. Agora, tudo isso daqui tá em A, tá? E aqui eu vou precisar falar para vocês que talvez eu não tenha falado anteriormente, todos os anéis aqui que a gente está considerando comutativos, tá? O nome é álgebra comutativa, não é à toa. A gente está considerando que todos os anéis são comutativos. Então esse produto aqui eu posso reorganizar ele do jeito que eu quiser. Eu não sou besta nada, eu vou reorganizar assim, ó. F de alfa vezes F de beta. Todos esses produtos aqui são de elementos de A agora. U vezes V, tá? Agora, lembra que F é um homomorfismo de anéis, então ele preserva o produto, ele preserva os produtos envolvidos, tanto de R quanto de A. Então, F de alfa vezes F de beta é F de alfa beta. E isso está sendo multiplicado por U vezes V. Agora, por definição, isso daqui, a estética desse elemento é justamente, se você olhar a definição aqui, ó, desse produto, se você colocar alfa, beta e UV aqui, ó, esse é o produto de alfa, beta vezes UV, enxergando A como R módulo. Então, o fato da operação de A como R módulo ser proveniente de um homomorfismo de anéis permite que essa propriedade específica aqui seja verdadeira, tá bom? Então, para a gente ter uma R álgebra, eu preciso que A seja um anel, que A seja um R módulo, e quando eu olho para os produtos envolvidos, tanto de R módulo como o produto de A como anel, eles precisam ser compatíveis. A gente diz que esses produtos são compatíveis quando essa igualdade aqui é satisfeita, que nesse caso a gente viu que é porque a definição de A como R módulo é proveniente de um homomorfismo de anéis e, portanto, essas igualdades aqui são verdadeiras, tá? Então, eu tenho a compatibilidade da estrutura de anel com a estrutura de R módulo. Quando tem essa compatibilidade, a gente chama isso de uma R álgebra, tá? Então, uma álgebra sobre um anel R é uma estrutura que tem 3 operações, tá bom? Tem uma soma, tem um produto de um anel e tem um produto por escalar, certo? Então, tem soma, produto e produto por escalar. Isso é uma álgebra, tá bom? Então, beleza. Sabemos o que é uma álgebra. Agora, a gente define o que é uma álgebra finitamente gerada, tá? O que é uma álgebra finitamente gerada? Vamos definir aqui, ó. Então, dizemos, seja A uma R álgebra. Tá bom? Então, quando eu digo que A é uma R álgebra, vamos lembrar de tudo agora. Eu tenho em A, então, uma estrutura de anel, e eu tenho em A uma estrutura de R módulo em que os produtos são compatíveis, tá bom? Então, se eu tenho uma R álgebra, nós dizemos que A é uma R álgebra finitamente gerada, se o que acontecer, se existir um homomorfismo sobrejetivo de anéis dessa forma aqui, ó. Φ que sai de R de x1 até xn, um anel de polinômios em n indeterminadas sobre R, indo em A, tá bom? Para algum n natural. Portanto, maior ou igual a 1. Nunca esqueçam disso, tá bom? O que esse resultado está dizendo, basicamente? Aqui ainda está um pouco encriptado, está um pouco criptografado, mas a ideia de uma álgebra finitamente gerada é que existe uma quantidade finita de elementos no anel A ou na álgebra A, de modo que qualquer elemento dessa álgebra
pode ser escrita de maneira polinomial em termos desses caras, tá? Porque olha só, quando eu digo isso, vamos chamar, por exemplo, já que supõe que eu tenha esse homomorfismo sobrejetivo, tá? Então olha só o que acontece. Eu vou mostrar para vocês que se eu tiver uma R álgebra finitamente gerada, então todos os elementos podem ser escritos de maneira polinomial em uma quantidade finita de elementos fixados do anel A, tá? Ou da álgebra A. Então vamos supor que ela seja finitamente gerada. Então chame, por exemplo, e aí o homomorfismo sobrejetivo é esse φ aqui, ó. Então, como x1, x2 até xn são as indeterminadas, certo? Bom, são polinômios, tá? Se você está no anel de duas indeterminadas, por exemplo, x é um polinômio, y é outro polinômio. Se você está em três indeterminadas, x1, x2 e x3 são polinômios em si mesmos, são monômios, né? Então eu posso trabalhar em cima desses monômios específicos, tá? Para cada i de 1 até n, chame o i da imagem do monômio xi por φ, tá? Isso aqui tá onde? Tá na álgebra A. Tá no anel A, tá na álgebra A, tá? Porque φ pega pegam polinômios aqui e leva em A. Aqui a gente vai ver a importância de φ ser sobrejetiva, porque agora eu vou mostrar, eu vou pegar um elemento qualquer em A e vou mostrar para vocês que ele é uma escrita polinomial em n indeterminadas, só que no lugar das indeterminadas eu vou colocar esses elementos, o 1, o 2 até o n, tá? Como é que a gente prova isso? Ó, se o U pertence a A, o que acontece? Como a φ é sobrejetiva, então existe um polinômio f com coeficientes em R tal que U é φ de f, tá bom? Agora olha só o que acontece. Esse polinômio pode ser escrito assim, ó. Vamos arrumar uma maneira interessante de escrever isso eu consigo escrever esse polinômio assim, ó. Como ele é um polinômio em n indeterminadas, f pode ser escrito assim, ó. Um AI, isso aqui eu vou chamar de multiíndice, tá? AI x elevado a i, esse multiíndice, onde para mim esse multiíndice aqui, ó, o i, se ele for da forma i1 até in, o x elevado a i, eu não sei se assim vai ser a melhor coisa, não. Não tá errado não, mas acho que vai complicar mais assim. x1, xn e n. Vamos ver se essa escrita tá legal. Não tá muito legal assim não. Eu vou escrever f na moral mesmo. Não que assim não esteja, mas eu vou ter que explicar mais o que é multiíndice, tá? Por enquanto a gente não precisa fazer isso. Vamos fazer na próxima folha aqui. Então, U é φ de f, certo? Guarda isso daqui. U é φ de f. Como o f é um polinômio, eu posso escrever ele assim, ó. Então escreva f assim. Vai ficar um pouquinho maior, mas eu acho que vai ficar mais fácil para entender. Ele tem um primeiro termo aqui, A1, aí tem os monômios aqui, ó, xn. Só que esses monômios aparecem com algumas potências, tá? Então, i1n até depois o A2, xi1, x12 até xi2n até AR x1 e r1 até xn e rn. Tá? Então, polinômio em n indeterminados é isso daqui. Aparece uma soma finita de monômios, tá? Eventualmente, esses i's aqui podem ser todos iguais a zero, então vai ter um termo independente, se isso acontecer, não tem problema. Essa escrita não elimina a possibilidade de ter termos independentes sem nenhuma indeterminada, tá? A única coisa que precisa acontecer é que todos esses i's aqui precisam ser números não negativos, tá?
E aí, por causa disso, o que acontece quando eu aplico φ de f? Lembra que a gente chamou como φ de xi é igual a ui, para todo i de 1 até n? Vamos colocar j aqui para não confundir com os i's ali em cima. Para todo j de 1 até n, o que acontece? Quando eu aplicar φ de f, que é o u original, eu estou aplicando φ nisso tudo aqui, tá? Só que o legal é que φ preserva a estrutura de anel, tá bom? Então, por exemplo, quando eu aplicar φ dessa soma, vai ser φ aplicado em cada termo desse daqui, tá bom? Vai ser aplicado em cada termo desse daqui. E a estrutura de A como R-álgebra, deixa eu só ver um detalhe aqui. Isso. Quando aplicar φ de f, vai ficar o quê? Ó? A1 φ de x1 elevado tudo isso ao i11 até φ de xn elevado a i1n. E aqui é a mesma coisa nas outras parcelas, tá? AR φ de x1 e r1 até φ de xn e rn, tá? Isso daqui vai virar A1. φ de x1 é U1 e 1, depois 1n e 1n até AR U1 e R1 até o N e Rn. Tá bom? Claro que aqui a gente está usando, na verdade, que esse homomorfismo sobrejetivo de anéis que tem que existir, ele precisa satisfazer isso daqui, ó. Ele tem que ser um homomorfismo de R-álgebras, tá bom? Que é preservar a estrutura de módulo também, tá bom? Então, precisa ter um homomorfismo sobrejetivo de R-álgebras. Troquem aqui, tá? O anel de polinômios é uma R-álgebra. Tá bom? Que aí sim, um homomorfismo de R-álgebras, ó, φ de AB. Supõe que A e B sejam R-álgebras. Então, eu tenho preservado a soma. Tá? Eu tenho preservado o produto. E se eu pegar se eu pegar um produto por R, φ de alfa V tem que ser alfa φ de V, tá bom? Então isso aqui é um homomorfismo de R-álgebras. Ele preserva as três operações que tem na estrutura, tá bom? Então por isso que aqui, quando eu apliquei o φ, eu mantive o A aqui, eu não coloquei φ de A1, tá? Porque na verdade o φ não está definido no A1. Isso. O φ não tá definido no A1, mas ele preserva a operação. Então, φ disso tudo aqui eu posso tirar o A1 e aplicar no resto. Beleza? Até porque esse produto aqui de A1 φ de x1 é o φ de A1 φ de x1, tá? Então é isso. O que importa para nós é que o seguinte ocorreu, ó. U apareceu como uma expressão polinomial nesses elementos 1 até o n, tá bom? Então, uma R-álgebra finitamente gerada é isso, tá? E aqui a gente diz que esses 1 até o n são geradores de A como R-álgebra. A gente pode escrever o A dessa forma, então. A é igual a R de U1 até o n, tá bom? Então, isso aqui é uma notação para a imagem daquele homomorfismo sobrejetivo. Tá bom? Então, viram-se somente se uma R-álgebra é finitamente gerada, se existe um número finito de elementos, 1 até o n, de modo que o A é igual a R desses camaradas aqui, tá bom? Então, essa notação aqui é para dizer que eu tenho a R-álgebra gerada por 1 até o n e ela resulta exatamente na R-álgebra A. Beleza? Então, ótimo. Matamos mais duas coisas aqui. Outra coisa que a gente vai precisar é de definir a noção de extensão finita de anéis, tá? Para isso eu preciso relembrar ou falar para vocês uma coisa que eu esqueci. Me perdoem, eu não defini a noção de R módulo finitamente gerado. Eu defini a noção de
a álgebra finitamente gerada, mas esqueci do módulo. Mas vamos definir aqui rapidinho. Se eu tenho um R módulo, então M só tem duas operações por enquanto, nessa definição. Dizemos que M é finitamente gerado como R módulo, tá? Então, dizemos que M é um R módulo finitamente gerado se existem N natural e, sei lá, chamar de V1 até Vn elementos que estão em M, tais que todo elemento de M é uma combinação linear desses caras, tá? É como se eles fossem infinitamente gerados lá, parecidos com a noção de ser finitamente gerado lá em álgebra linear mesmo. A diferença é que aqui a noção de independência linear, quando você está em módulos, ela é um pouco mais delicada, tá bom? Então, se existem caras tais que... Aí a gente escreve isso rapidamente assim, ó. Tais que M é igual a RV1 até RVN, tá? Isso aqui é só uma maneira rápida de dizer, ou seja, todo elemento de M é uma combinação linear, é uma R combinação linear, no sentido de dizer que os escalares que eu estou pegando estão em R, é uma R combinação linear de U1 até... V1, né? Eu estou usando aqui, né? V1 até Vn, tá? Então isso aqui é um R módulo ser finitamente gerado. E aí o que quer dizer uma extensão de anéis ser finitas, tá? É parecido com a noção de... Quando vocês viram, quem já viu, a noção de extensão finita de corpos, tá bom? Então, suponho, seja R contida em S uma extensão de anéis. Então, eu estou dizendo aqui, então, que S é um anel e R é um subanel de S, tá? A única coisa que eu estou dizendo é isso. Tá? Então, R contida em S é uma extensão de anéis, tá? Toda vez que você tem uma extensão de anéis, sempre que R é um subanel de S, você sempre tem uma maneira canônica de enxergar S como uma R-álgebra, tá? Qual homomorfismo que você vai pegar? Simples, é só você pegar a inclusão, tá? Se considera a inclusão I que vai de R em S, ou seja, pega um elemento qualquer aqui e leva no próprio A, já que é um subconjunto a gente pode pensar assim, tá? Claro que isso aqui continua sendo um homomorfismo de anéis, tá bom? Então S é um anel e eu posso olhar ele munido dessa inclusão, ou seja, eu posso olhar ele munido dessa operação aqui, ó, de R que vai em S, desculpa, R cartesiano S que vai em S, pega um elemento A do anel R, pega um elemento V que está no anel S e leva em quem? Leva no elemento A vezes V, tá bom? Esse produto aqui sendo o produto que está em S. Porque uma vez que R é um subanel de S, o A pode ser visto dentro de S, o V já está em S, eu posso multiplicar ali dentro, tá bom? Então, o S com o produto que ele tem em si mesmo de anel, com esse produto aqui, que é uma espécie de restrição do produtão em S, a restringir só a parte da esquerda a R, isso dá uma outra operação. Essa operação que define em S uma estrutura de R módulo. Isso aqui define em S uma estrutura de R módulo e é uma estrutura e é um produto, é uma ação externa que é compatível com o produto de S, tá bom? Porque o produto que define S como R módulo é o próprio produto de S, tá bom? Então, se você tentar provar isso daqui, ó, se você tentar provar isso daqui, ó, que alfa U vezes beta V é igual a alfa beta UV, vai sair direto do fato de que você está no anel comutativo, tá? Alfa U aqui é o produto alfa vezes U mesmo, que já está em S, então não vai... A função que você vai aplicar aqui em alfa é inclusão, então você não vai mudar nada. Então aqui você tem alfa vezes U vezes beta vezes V, tudo em S. E S é um anel comutativo, então você pode organizar como alfa vezes beta vezes U vezes V, tá? Então,
essa ação externa aqui é compatível com o produto de S e, portanto, S é uma R álgebra, porque eu tenho um R módulo, eu tenho um anel e também a compatibilidade entre os seus produtos, tá bom? Então, logo, isso aqui define... Logo, se eu tenho uma extensão de anéis, isso define uma estrutura de R álgebra em S, tá? O anel grande pode ser visto como uma R álgebra, onde o R é o subanel de S, tá? Agora, a gente diz, já que S é um R módulo, toda vez que eu tenho uma extensão de anéis de R para S, S é um R módulo, eu posso destacar quando que S é um R módulo finitamente gerado, de acordo com a definição anterior, tá? Nem sempre vai acontecer, mas quando acontecer, a gente pode destacar essa propriedade. Então, nós vamos dizer que essa extensão aqui é uma extensão finita de anéis. Dizemos que isso aqui é uma extensão finita de anéis quando S é um R módulo finitamente gerado, que coincide com a noção de extensão finita de corpos, tá? Se R contido em S uma extensão finita de corpos, é exatamente isso daqui, porque quando S e R são corpos, eu vou estar falando então que S é um R espaço vetorial finitamente gerado, ou seja, é um R espaço vetorial de dimensão finita. No caso, espaços vetoriais, eu poderia falar isso, tá bom? Então, vocês já viram isso aqui para corpos, a gente só está estendendo esse conceito para anéis, tá bom? Então, se isso aqui é um R módulo finitamente gerado. Beleza? Então, essa é a noção de extensão finita de anéis. E agora a gente apresenta a noção de extensão integral de anéis, que é uma noção parecida com a noção de extensão algébrica de corpos, tá? Então, se eu tiver uma extensão de anéis, primeiro eu vou definir a noção de um elemento ser integral sobre R. Então, olha só. Dizemos que V pertencente a S é integral sobre R se existir um polinômio. Aqui vai ser importante que esse polinômio seja mônico, ou seja, o termo do último grau, do grau maior, é 1. Se existe um polinômio mônico, f pertencente a R de x, ou seja, um polinômio em uma indeterminada, tal que f de v é zero. Ou seja, se a gente olhar para os coeficientes desse polinômio, devem existir A0, A1 até um AR menos 1 elementos no anel R, tais que essa equação polinomial é respeitada. Esse zero aqui, tanto faz, né? O zero de R ou de S, como eles são, como R é um subanel de S, o zero é o mesmo. Tá? É o zero do anel S ou R, tanto faz, o zero, elemento neutro da soma. Tá bom? Por que que aqui, vocês quando estudam extensão algébrica, ou um elemento ser algébrico, você só pede lá que o polinômio seja diferente de zero. Um polinômio diferente de zero que anula o cara para que isso seja algébrico, tá? Mas aqui a gente pede que ele seja mônico, porque no caso algébrico, no caso em que você está com corpos, se você tiver um polinômio que é diferente de zero, ou seja, tem um último termo lá que é diferente de zero, como você está num corpo, nesse contexto, esse coeficiente líder, já que é diferente de zero, você pode multiplicar pelo inverso e obter uma equação polinomial cujo coeficiente líder é 1, ou seja, uma equação polinomial mônica. Como é que eu estou num R, uma equação polinomial mônica, olha isso, nunca tinha pensado nisso. Enfim, como eu estou num anel R qualquer aqui agora, se eu só pedisse que f fosse um polinômio não nulo, então teria um AR aqui diferente de zero, nada me garante que o AR tem um inverso, tá? Que eu consigo multiplicar por um inverso ali e fazer aparecer o 1 aqui. E em várias ocasiões,
na hora de... A gente não vai entrar nesses detalhes aqui, como eu disse para vocês, a aula é só uma passada de olho em álgebra comutativa, não é uma aula detalhada de álgebra comutativa, mas quando você vai estudar com detalhes essas extensões, você percebe que é muito importante ter o elemento 1 aqui. Até quando você faz contas lá mesmo em extensões de corpos, em muitos momentos você já pega o polinômio mônico, quando você calcula, por exemplo, o polinômio irredutível de uma raiz que está num corpo maior em relação a um corpo menor, para calcular o grau dessa extensão. Então, o grau desse polinômio vai ser o grau dessa extensão, aí você trabalha com esses polinômios mônicos, tá? É muito importante que você tenha o número 1 nesse maior grau. Número não, né? O elemento neutro da unidade, da multiplicação, melhor dizendo. Tá bom? Então, como aqui eu não tenho um corpo, então eu já tenho que exigir de cara que o polinômio seja mônico, tá? E aí, essa é a definição para um elemento ser integral, que seria a noção equivalente ou análoga a ser algébrico sobre o anel R, tá bom? E com isso, o que vai acontecer? A gente define, então, a gente diz que a extensão é integral quando todo mundo de S é integral sobre R. Assim como você diz que uma extensão de corpos é algébrica quando todo mundo do corpo maior é algébrico sobre o corpo menor, tá bom? Então, dizemos que R em S é uma extensão integral. Alguns livros falam extensão inteira também, tá? Mas eu prefiro essa tradução integral mesmo, tá? No inglês é integral extension, mas alguns traduzem isso como extensão inteira, mas eu prefiro a tradução extensão integral mesmo. Acho mais legal. Então dizemos que R contida em S é uma extensão integral se V em S é integral sobre R para todo V em S. Tá bom? Então isso é a noção de uma extensão ser integral. Uma proposição clássica, que eu não vou provar aqui, ela não é muito difícil dentro do contexto de álgebra comutativa, mas para a gente não perder muito tempo. Uma proposição clássica, assim como lá em teoria de corpos, toda extensão finita de corpos é algébrica, aqui a gente tem algo parecido, tá? Toda extensão finita de anéis é integral. Toda extensão finita de anéis é integral. Tá bom? Então isso é uma generalização desse resultado que vocês, quem já fez álgebra 2, por exemplo, provavelmente já viu. Toda extensão finita de anéis, ela é integral. Beleza? E agora a gente vai definir a noção do que significa dois elementos serem um elemento, aliás, ser k-algebricamente independente, tá? Agora, daqui para frente, a gente pode supor que o anel de base da álgebra é um corpo, porque é onde a gente vai aplicar lá na frente, tá bom? Não precisa ser, mas a gente vai assumir isso aqui. Então, suponha seja A uma k-álgebra. Uma k-álgebra, tá? Aqui, o K pode ser visto como um corpo, tá? Para definição não precisa não, mas lá na frente a gente vai trabalhar basicamente com k-álgebras, tá? K-álgebra sobre um corpo. Então a gente dizemos que supõe que eu tenha n elementos em A. Supõe que eu tenho n elementos em A, tá? A gente diz que esses elementos são k-algebricamente independentes. K-algebricamente independentes se para todo polinômio f em n indeterminados, tais que quando eu aplico f nesses caras, lembra lá atrás como é que a gente faz para aplicar, né? Você substitui as indeterminadas pelos elementos V1 até Vn, tá? Vai ter um produto lá bem definido do anel A com o produto de elementos pela ação externa por K, né? Essa expressão aqui, ó, algo similar a isso aqui, tá bom? Então esse f de V1 até Vn seria essa expressão polinomial trocando as indeterminadas pelos V's. Aqui tá U, mas aqui vão ser os V's, tá? Eles são ditos k-algebricamente independentes se para todo f, kx1 até xn, tal que isso aqui dá zero,
tem-se necessariamente que esse polinômio é o polinômio nulo. Tá bom? Ou seja, o único polinômio que anula, o único polinômio em n indeterminadas que anula esses n caras é o polinômio nulo, tá bom? Não tem nenhum outro polinômio que anula esses caras. Isso aqui é uma versão mais forte de independência linear, tá bom? Só que independência linear você olha só para uma combinação linear, tá? Aqui eu tô olhando para um polinômio qualquer, tá bom? Então, em particular, todos os elementos numa K-álgebra que são K-algebricamente independentes, em particular, eles são K-linearmente independentes. Então, isso é uma conclusão imediata. Beleza? Então, essa noção a gente vai precisar para poder enunciar bem o teorema da normalização de Noether, o lema da normalização de Noether, que nos diz algo a respeito desses caras, tá bom? Isso aqui dá para você fazer um mundo em cima disso daqui, tá? Lá em álgebra computativa, você define o grau de transcendência de uma extensão de corpos, de uma extensão de domínios, tá bom? Aqui, ó, a gente diz que a extensão é integral quando isso aqui acontece. Quando a extensão não é integral, então, a gente diz que a extensão é transcendente, tá? Isso vai ser importante também. Vou até colocar aqui, ó. Porque, para entender o enunciado do lema de normalização de Noether, a gente precisa da noção de K-algebricamente independentes, da noção de extensão integral e transcendente. Tá? Então, caso contrário, a extensão RS é chamada transcendente. Transcendente, certo? Beleza. Por último, quase antes de enunciar o lema da normalização de Noether, a gente enuncia uma proposição que lá na frente a gente vai usar, que diz o seguinte, ó: se eu tiver uma extensão integral de domínios, esse resultado é lindo demais. Para provar isso daqui passa por anéis quocientes, alguns ideais maximais, é bem interessante. Então, se eu tiver uma extensão integral de domínios, tá? Então, eu estou aqui numa... Então, A e B são domínios, e A é um subdomínio de B. Então, se eu tiver uma extensão integral de domínios, ou seja, todo elemento de B é integral sobre A, olha só que coisa linda. A é um corpo se e somente se B é um corpo. Isso é maravilhoso. Tá bom? Então, uma extensão integral, ela torna rígida a relação a relação não, mas a condição de um domínio ser um corpo, tá? Se somente se B é um corpo. Certo? Então, se você está numa extensão integral de domínios, um é um corpo se somente se o outro também for. Tá bom? Esse resultado é fantástico, lindo demais, tá bom? E aí, finalmente, a gente chega no principal resultado de álgebra comutativa no nosso contexto aqui, que é o lema de normalização de Noether, tá? Esse resultado é muito rico, tem algumas interpretações geométricas que agora eu não vou falar com vocês, mas mais para frente a gente pode discutir. Tá no meu livro, no livro que eu estou escrevendo, nas minhas notas, essa interpretação. Tá? Então, o lema de normalização de Noether foi um resultado devido a M. Noether, a grande matemática alemã, se eu não me engano era alemã, salvo engano. Ela provou esse resultado em 1926 e afirma o seguinte, ó: se eu tiver um corpo e uma K-álgebra finitamente gerada, então se eu tiver uma K-álgebra finitamente gerada, então, se essa extensão aqui, ó, como K é um corpo, eu consigo ver ele dentro do A, tá bom? Usando o morfismo que dá a estrutura de A como K espaço vetorial. O fato de K ser corpo me permite enxergar K dentro de A, tá? Então, se essa extensão for transcendente, se isso aqui é uma extensão transcendente de anéis, se isso aqui é uma extensão transcendente de anéis, então existem D natural e D elementos que estão em A, tais que
quando eu olho para essa extensão aqui, ó, K, lembra que esse anel aqui é formado por todos os polinômios em D indeterminadas aplicados em y1 até yd, tá? Como o y1 até yd pertence a A, qualquer expressão polinomial desses caras vai estar ali dentro de A também, porque A é fechado, ele é um anel, né? Então ele é fechado para o produto, fechado para a soma, fechado para o produto por escalar em K. Então isso aqui com certeza está contido em A. Só que o que a gente consegue é mais. Isso aqui é uma extensão finita de anéis. Em particular, uma extensão integral de anéis. Tá bom? Então a gente consegue uma extensão finita de anéis usando esses D elementos, tá? Esse D aqui tem muita coisa em cima desse número. Isso, por exemplo, esse D vai ser a dimensão do anel A, tá? A dimensão de Cru, que é uma coisa que a gente estuda bastante, álgebra comutativa também. Ele vai ser o grau de... Se A for um domínio, por exemplo, o D vai ser o grau de transcendência da extensão de corpos entre K e o corpo de frações de A, tá bom? Então tem muita coisa para explorar aqui, tá bom? Mas nos resultados que a gente vai usar mais para frente, o que está descrito aqui é o suficiente, tá bom? Então, basicamente esse resultado está dizendo o seguinte, ó. O K e o A podem estar muito longe um do outro. Se isso aqui é uma extensão transcendente, essa distância disso daqui está enorme, tá bom? Mas o que acontece é que tem um número finito de elementos aqui que torna pelo menos essa distância aqui menor que... torna essa distância aqui finita, tá bom? E aqui eu estou usando a palavra distância de maneira completamente descomprometida com termos técnicos, tá bom? É só uma noção de o quanto um anel está longe do outro, medido pelo uma espécie de grau ou extensão, tá? O tamanho da extensão, que seria, em casos de espaços vetoriais, seria a dimensão, por exemplo, de algo como espaço vetorial sobre o outro, tá bom? Então, essa extensão aqui, ela é finita, apesar dessa daqui não ser, mas aqui eu tenho uma parte finita dessa extensão, tá? Então, eu esqueci de escrever aqui, tá? Esses caras que eu consegui são K algebricamente dependentes, tá bom? K algebricamente independentes, por isso que a gente falou deles antes. Então, y1 e yd em A são K algebricamente dependentes, tais que isso aqui acontece, tá? Isso é importante. Beleza? E aí, o último resultado que a gente vai apresentar hoje é um teorema que a gente vai precisar dele para provar o teorema do zero de Hilbert lá na frente, que usa esse lema de normalização de Noether, tá? Aqui a gente vai precisar do corpo ser algebricamente fechado, tá? Então, uma notícia que eu já tenho é que o teorema do zero de Hilbert ele, na sua forma clássica, só é verdadeiro para corpos algebricamente fechados. Então, depois do teorema de zero de Hilbert, praticamente tudo que nós fizermos vai ser trabalhando em corpos algebricamente fechados. Então, o cubo dos números reais vai dançar nessa história aí, tá bom? Então, um teorema é o seguinte, ó. Suponha, é um teorema, acho que é devido a Zariski, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que é de Zariski esse resultado. Suponha, é um resultado de álgebra comutativa também, mas a gente vai usar ele bastante para provar o teorema do zero de Hilbert. Então, suponha que eu tenho uma extensão de corpos tá? L contendo K, onde K é algebricamente fechado, tá bom? Então, vou escrever assim, K barra igual a K. O fecho algébrico de K é ele mesmo, ou seja, ele ser algebricamente fechado significa que todos os polinômios com coeficientes em K têm raiz em K, tá? Isso não acontece em R, por exemplo, x² mais 1 não tem raízes em R. Mas os complexos por exemplo, algebricamente fechado. Então, suponha que exista... É um resultado, a princípio, bem despretensioso, mas ele é fundamental no que nós vamos fazer mais pra frente. Suponha que exista um homomorfismo sobrejetivo de K-álgebras φ de Kx1 até xn em L. Tá? Então, suponha que exista um N natural e um homomorfismo sobrejetivo de Kx1 até xn em L. Tá? Se isso aqui acontecer, esse resultado é muito forte.
se existisse homomorfismo, nesse caso aqui, para corpos, o corpo L é igual ao corpinho K, tá? Dizendo o corpinho K, né? Que ele é o menor, tá? Então, se existisse homomorfismo, o L é igual a K, tá bom? A gente já sabe que ele contém o K, mas essa condição e o fato do K ser algebricamente fechado vai implicar necessariamente que esses dois corpos vão ser iguais. Isso vai ser muito importante pra gente lá na frente, tá? A gente vai escolher um L bem especial no contexto do teorema de zero de Hilbert, vai ser importante que esse cara lá seja igual ao corpo K, enfim, principalmente na hora de provar que todos os ideais maximais de K de x1 até xn tem uma forma específica, tá bom? Então isso vai ser bastante importante. Então vamos provar. Esse resultado a gente vai provar. Esse está no livro que eu estou escrevendo, tá bom? Porque lá no livro eu deixo algumas notas de rodapé para você olhar o que é o lema de normalização de Noether e por aí vai, tá? Um livro maravilhoso que eu indico para vocês de álgebra comutativa é o livro Álgebra Comutativa em 4 Movimentos, do Eduardo Tengan e do Erivelto Borges, tá? Eu tive a honra de ter sido aluno por um tempo de álgebra comutativa do Eduardo Tengan. O Erivelto Borges tá lá no ICMC ainda, na USP. O Eduardo agora tá, se eu não me engano, na Federal de Santa Catarina. São pessoas, são matemáticos extremamente competentes, muito competentes, e esse livro ficou sensacional, tá bom? Eu indico para todo mundo, para ser um bom livro para estudar álgebra comutativa. Então vamos provar isso daqui. Bom, por hipótese, a existência desse homomorfismo nos diz que L é uma K-álgebra finitamente gerada. Volta aí no vídeo lá. Opa, segue aqui L. Volta aí no vídeo quando eu mostrei ou eu defini para vocês o que é uma K-álgebra finitamente gerada, tá? É exatamente o que está escrito aí. Existisse homomorfismo sobrejetivo. A gente quer mostrar que L é igual a K, tá? Só para não perder de vista. Então, por hipótese, segue que L é uma K-álgebra finitamente gerada. Isso é ótimo, porque se eu quiser aplicar o lema de normalização de Noether, eu preciso de uma K-álgebra finitamente gerada. Então, tá aqui. A ideia vai ser colocar as coisas nas hipóteses do lema, tá? Então, eu gostaria muito de provar que essa extensão L contém K é uma extensão algébrica. Porque se essa extensão for algébrica, o fato do K ser algebricamente fechado vai obrigar o L ser igual a K, tá bom? No final a gente vai ver isso direitinho, mas eu já estou dando esse spoiler para vocês. Vai ser muito bom provar que L contém K é uma extensão algébrica, tá bom? Como é que a gente faz isso? Por absurdo. Suponho por absurdo que L contém K é transcendente. Agora eu estou exatamente no que eu preciso para aplicar o lema de normalização de Noether, tá? Eu tenho uma extensão finitamente gerada sobre K, eu tenho uma extensão transcendente, tá bom? Então, aplicando o lema de normalização de Noether, então pelo lema de normalização de Noether, existem y1 até yd, sei lá, em L, K algebricamente independentes, sobre K, aí fica redundante, né? K algebricamente independentes, tais que a extensão K y1, yd é uma extensão finita. Em particular integral, tá? Lembra que um dos resultados que eu falei com vocês é que toda extensão finita é integral. Agora, olha só. A gente sabe que L, por ser corpo, é um domínio. E K de y1 até yd é um domínio, com certeza. Porque é um subanel de um corpo, tá? Aí é um domínio, com certeza. Agora, essa extensão aqui é integral. E eu sei que L eu sei que os dois são domínios. E eu sei que L é um corpo. Então, a gente pode usar uma proposição que a gente enunciou hoje, tá? Deixa eu tentar achar ela aqui, nesse monte de papel. Acho que eu não vou encontrar, não. Tem muito papel aqui. Mas o resultado... Aqui, ó. Achei. O resultado é esse daqui, ó.
Se eu tiver uma extensão de domínios e essa extensão for integral, A é um corpo se somente se B é um corpo. Eu posso aplicar essa proposição aqui, ó. Como essa extensão ela é integral e ela é uma extensão de domínio, e eu sei que L é um corpo, por hipótese, então isso daqui é um corpo, tá? Esse K adjuntado de y1 até yd é um corpo. Logo, proposição, aí para trás, K, y1 até yd é um corpo. Agora, a gente já sabe que se esses caras aqui forem corpos, é porque esses camaradas que estão aqui dentro, o y1 até yd, são algébricos sobre K. Tá? Isso aqui lá de extensões de corpos. Quando você adjunta elementos de uma extensão e o resultado disso gera um corpo, é porque é um resultado clássico lá em Álgebra 2, quando você começa a estudar extensões de corpos. Isso aqui implica que esses elementos y1 até yd são algébricos sobre K. Tá bom? Eles são algébricos sobre K. Ora, mas se esses caras fossem algébricos sobre K, eles não seriam K algebricamente independentes, porque se tem um polinômio que zera um deles, eu posso usar esse polinômio para construir um polinômio não nulo que vai zerar esses D elementos, tá? Você consegue juntar esses caras. É um resultado clássico, tá bom? É até um exercício que vocês podem fazer. Se y1 até yd são K algebricamente independentes, então, em particular, cada elemento desses D elementos são transcendentes sobre K, tá bom? Vou repetir para ficar mais claro. Se eu tiver y1 até yd K algebricamente independentes, então todos esses elementos são transcendentes sobre o corpo K, tá bom? É um exercício que vocês podem fazer, mas é bem tranquilo, porque vocês podem montar o polinômio que zera esse cara, a partir desse polinômio, montar um polinômio em D indeterminados que vai zerar esses D elementos. E aí vai contradizer o fato de eles serem K algebricamente independentes. Então isso aqui é uma contradição. Porque esses caras serem K algebricamente independentes implicam que, em particular, que eles são transcendentes, tá? A ideia é essa. Eles são transcendentes sobre o corpo K. Então esse absurdo veio de supor que essa extensão é transcendente. Então a conclusão é que L contém K é uma extensão algébrica. Se isso daqui é uma extensão algébrica, olha só o que acontece. Isso implica, então, que todo elemento de L é algébrico sobre K. Em particular, todo elemento de L está no feixe algébrico de K. Certo? Porque o feixe algébrico de K são elementos... É o menor corpo que contém K, cujo todos os elementos são algébricos sobre K, tá bom? Agora, se isso acontece, a gente tem... É aqui que vai entrar a importância do corpo ser algebricamente fechado. A gente já sabe que o fecho de K é o próprio K, então a gente acabou de ganhar outra inclusão. A gente tem que o K está contido em L e que o L está contido em K. Conclusão final. O L é igual a K, que era o que a gente queria, tá bom? Então é um resultado que aparentemente tá meio solto, assim. Por que esse imbecil tá falando disso, né? Não é não, gente. A gente vai usar bastante esse resultado aqui para construir o teorema, para provar o teorema do zero de Hilbert, tá bom? Então, essa aula é para deixar claro o quanto é importante a linguagem e as ferramentas da álgebra comutativa para construir a teoria de geometria algébrica. Por favor, não pensem que essa aula aqui é suficiente para você entender bem o que foi apresentado aqui. Como eu disse para vocês, a ideia não era entrar em detalhes, então se vocês quiserem entender mais profundamente isso daqui mesmo, você precisa fazer um estudo direcionado e focado em álgebra comutativa mesmo. Não tem nada trivial aqui, tá? Esses conceitos que eu trabalhei com vocês aqui hoje são conceitos que são complexos, eles não são tão fáceis, tá? Não são de rápida absorção muitas vezes. Então, se você está um pouco perdido no fim dessa aula, é absolutamente natural, tá? O objetivo não era fazer com que vocês entendessem tudo. O objetivo é só assim, lá na frente, quando eu falar de uma K-álgebra, por exemplo, de um módulo, tá? Desses termos e conceitos específicos, você já saber do que eu estou falando. Mesmo sem saber demonstrar um ou outro resultado
Enfim, não é esse o objetivo aqui agora, tá? É mais apresentar para vocês os objetos que a gente vai precisar muitas vezes daqui para frente para poder continuar construindo a teoria que a gente está trabalhando, tá bom? Eu sugiro que quem tiver um pouquinho mais de tempo dê uma lida no livro do Tengan sobre essas coisas, extensões integrais, extensões finitas, módulos, álgebras, tá bom? Dá um livro, é muita coisa, não dava para falar tudo de uma vez, mas para o nosso material ficar mais autocontido, no sentido de pelo menos estar ciente do que são os objetos, é que eu decidi fazer essa aula para depois a gente entrar no teorema do zero de Hilbert, tá bom? Então, por hoje é só e um abraço para todo mundo.